Oi pessoal, aqui é a Letícia e o Denis, nós somos do Entre Parques BR e em junho de 2021 a gente saiu numa expedição para percorrer todos os 74 parques nacionais brasileiros. E hoje a gente está aqui nesse vídeo para falar sobre o 19º parque que a gente visitou, a Serra do Itajaí, que fica ali em Santa Catarina. E nesse primeiro vídeo a gente vai abordar uma questão mais global do parque, como um todo, as nossas impressões, o que a gente entendeu, o que chamou a nossa atenção sobre esse parque. E depois a gente vai falar num outro vídeo sobre alguns municípios, algumas entradas, vias de entradas específicas nesse parque. Legal, e acho que uma coisa importante de falar é que esse parque surpreendeu a gente positivamente demais, né? Surpreendeu por uma série de questões. Uma delas é que a gente achou que não ia ter muito uso público, não ia ter muito acesso, e a gente se surpreendeu porque tem bastante coisa para fazer, bastante coisa aberta, bastante coisa, enfim, bastante gente atuando mesmo com o turismo, com a conservação. Então a gente se surpreendeu positivamente. A outra questão foi que a gente viu que tem alianças muito fortes acontecendo nesse parque. A sociedade civil ela é muito atuante nesse parque e isso é muito positivo para o todo, né? Não tem uma disputa aqui de quem que está fazendo o quê, para quem e tal. Você vê que está coordenado, né? E a sociedade civil é quem está coordenando muito dessas atividades, muito desse desenvolvimento, com prefeituras, com o IBAMA, com o ICMBio, com, enfim, o Estado, o próprio município. Então, isso acabou sendo bastante legal de ter visto, de ter convivido. A gente vai contar um pouco mais disso no segundo vídeo, né? Sim, eu acho que é interessante dizer que existem as áreas sobrepostas, né? Uhum. Porque esse parque, ele tem dentro dele um parque municipal e, né, um parque municipal dentro de uma unidade federal. Então, isso favorece, né, essa comunicação por um lado e de alguma forma angaria mais personagens, né, em diferentes instâncias mesmo, desde ONGs, personagens específicos, prefeito, o próprio ICMBio, então federal, né, então gera uma comunicação e muitas pessoas pensando, né, muitas pessoas atuando e pensando. Estamos aqui no Parque Nacional da Serra do Itajaí, em Santa Catarina, perto de Blumenau. E esse parque tem uma característica interessante, porque aqui é um parque municipal, o maior parque municipal do Brasil. Ele tem mais de 5.000 hectares, isso é enorme. Depois a gente compara isso com o quanto tem o Ibirapuera. Mas não tem nem 1.000 hectares o Ibirapuera, certamente. E aqui então tem uma sobreposição de áreas, né? Então aqui é o municipal e em cima veio o Parque Nacional da Serra do Itajaí, que, até onde a gente viu, é o rio que corre sobre as pedras. E aqui tem alguns lagos aqui e a trilha de mais calor que a gente já fez nessa expedição. Nesse sol aqui tá 40 graus fácil. Até para complementar, acho que é legal esse ponto, é um parque enorme, ele tem 57.000 hectares, isso é muita coisa, é bastante, e não estamos dizendo aqui que está sobrando terra não, porque é muito importante mesmo, é um parque que protege nascentes ali do rio, do Itajaí, então é muito importante que isso esteja ali, é o rio que corre sobre as pedras, isso que significa Itajaí em Tupi. E dessa sobreposição, acho que é importante a gente falar disso, que a gente nunca falou disso. Ele foi criado em 2006. E aí você cria um parque e tem um decreto que o parque está criado naquela área. Mas as coisas não são tão simples assim. Porque, primeiro, já tem gente lá. Tem gente morando em algumas dessas terras, algumas pessoas já estão usando para turismo, outras estão usando para plantio, outras estão usando para criação de gado, por exemplo, e você chega com um parque em cima disso tudo, né? E quando você chega com um parque em cima, o governo precisa indenizar essas terras. Isso não acontece numa velocidade grande e demora muito, e muitas vezes, enfim, muitos parques que a gente passou não acontece. Cria-se toda uma discussão, é super complexo isso mesmo, mas o interessante aqui da sobreposição de parque municipal, tinha um parque municipal ali, porque o pessoal de Blumenau viu lá nos anos 80, a gente vai dar mais detalhes no próximo vídeo, nos anos 80, que era importante proteger uma área, e fizeram um parque municipal, e o Parque Nacional está sobreposto, né? Então, isso é bom, isso é ruim, é o que é.
né? Agora o bacana é que tem já bastante coisa para a gente visitar e surpreendeu positivamente do que a gente viu ali, né? E eu acho que é interessante também falar sobre a pesquisa que a gente fez previamente, pensando na unidade federal, colocava esse parque como sem um uso público, sem estar aberto e estruturado um uso público, apesar de já existir, né, esse uso público. O foco, pelo que a gente entendeu, né, o grande motivador ali desse parque foi o cicloturismo, né? Apesar da gente não ter feito, mas tem ali uma constância de pessoas, a gente cruzou com ciclistas, muitos, né? Muito recorrente mesmo, então isso é muito interessante. E acho que o grande trunfo que a gente percebeu assim nesse parque foi a questão de pegar o que poderia ser uma complexidade de você ter diferentes gestores, né, diferentes órgãos ali atuando, deles conseguirem uma comunicação, né, uma articulação que parece ter funcionado, assim, parece que todo mundo tem um lugar de fala, né, tem aqui, consegue atuação, ser escutado, né? e Todo tem mundo uma atua de alguma atuação. forma. Então foi muito interessante. Acho que só para concluir esse pedacinho que você falou que tem essas informações do ICMBio de que não tem tanto acesso público. Bom, a gente teve um retorno muito bacana do ICMBio, a gente ligou, a gente escreveu, eles foram super solícitos. Provavelmente quem vai visitar não vai saber todos esses caminhos, ou não vai ter tempo, ou não vai se dar o trabalho de pesquisar. Então a gente fez essa pesquisa inteira e a gente vai contar, mas só para quem assistir os vídeos. Então você vai assistir o vídeo e você vai saber. Assistir o vídeo e entrar no site depois. E entrar no nosso blog, exatamente. Aí você vai poder saber. A gente libera. Certo. Bom, e nesse vídeo a gente queria contar um pouco sobre o Faxinal do BEP, que foi a primeira coisa que a gente visitou efetivamente, né? Não foi a primeira, mas enfim, um ponto importante, porque o Faxinal do BEP, você precisa de uma autorização para chegar nesse lugar, que fica no coração do parque. Quando você olha assim o mapa, fica ali bem no centro do parque. A gente não sabia o que era, a gente não sabia o que a gente ia encontrar. A gente pegou essa autorização que nos permitia percorrer uma estrada que só vai ou de bicicleta ou de 4x4, porque a estrada é realmente muito... off-road mesmo. É perigoso ir com carro, que não seja 4x4, pode quebrar, pode ficar no caminho. Não dá. E não tem como pedir socorro. E antes de chegar, a gente percorreu uma parte do parque que a gente foi margeando um rio super bonito. A gente tem muito pouca imagem, porque não era permitido parar para fotografar. Enfim, você tem a permissão para chegar no Faxinal. E a gente foi criando uma expectativa que a gente chegaria, né? Geralmente o coração do parque é o lugar mais preservado, né? Mais conservado. Então a gente ficava imaginando, nossa, a gente vai chegar, como é que vai ser a mata, como é que vai ser o rio, como é que vai ser... E foi uma grande decepção, porque é uma área bastante desmatada. A gente entendeu que ali morava uma família... que foi nos anos 50 para lá e formou uma espécie de comunidade. E foi uma família que foi... Por isso que é o BEP. Exato. Que foi indenizada recentemente, que então eles foram para uma outra cidade. E eles tinham ali recebiam algumas pessoas, tinham uma pousada e realmente teve uma parte de desmatamento. A gente não sabe exatamente, né, quando começou, quem começou, mas enfim. O fato é uma área bastante devastada e a partir dali, porque a gente cruzou o parque, né, por essa estrada, a gente saiu de Blumenau e chegou em Apiúnas. Um outro município que também pertence ali, o parque está inserido. E essa metade do BEP até Apiúnas, muito devastada, né? Assim, na verdade é uma fazenda de gado, uma ou duas, enfim, mas já não tinha mais nada. Eu acho que são interessantes várias questões, né?
esse caminho realmente é lindo, para fazer de bicicleta, deve ser super bonito, porque para fazer a pé ele é longo e você vai acabar passando entre os carros, se você for no final de semana, e fazer de carro é um pouco sofrido, porque realmente não tem onde parar. Para entrar no rio, para você poder, né, tirar uma foto, enfim, não é permitido, tem que respeitar as regras, tem um motivo para isso acontecer. É, e aí, quando você chega no faxinal do BEP, você vê, enfim, que está ali devastado, mas mais adiante tem fazendas onde tem criação de gado, onde tem plantação de pinos e tal. O que eu acho que chama atenção é o seguinte, o pessoal do faxinal do BEP saiu de lá acho que em 2013, não foi? É, 8 para 9 anos. E assim, você vê que o mato está alto, mas a natureza não se recompôs. Então nada acontece lá efetivamente de desmatamento, de plantio, de queimadas a princípio. A gente viu que não é uma grande questão ali. É, mas a natureza, por mais que a gente espere assim, ah não, amanhã para tudo de desmatar e vai se recuperar tudo, leva um tempo. A natureza vai conseguir voltar, vai conseguir com a sua força, mas ela leva o seu tempo. Então, nós, né, cabe a nós, humanos, ajudar nesse processo. Né? Ajudar parando essa questão do desmatamento, estou fugindo um pouco do tópico, mas é o sentimento que eu tive, parando o desmatamento e ajudando também a natureza, com mudas, né, com tecnologia que a gente conhece para conseguir recompor aquele ecossistema a ponto de que a fauna que vai ser atraída para aquele local vai ser a fauna que vai conseguir dispersar mais sementes, que você vai conseguir trazer os cursos d'água de volta, que você vai conseguir evitar, tem muito desbarrancamento ali, né? Na Serra do Itajaí, e tem muita plantação mesmo de madeira, então é isso, foi retirada uma mata, foi plantada uma outra mata que é não nativa, e é uma mata que tem crescimento rápido, que enfim usa outros nutrientes, que ela não é que seca, mas ela puxa muito mais nutriente do que a terra mesmo pode dar, né? Porque não tem esse ciclo de regeneração como uma Mata Atlântica que cai, tem, sei lá, 400 espécies ou 1000 espécies convivendo ali no mesmo lugar, cada uma vai depositando Mata um Atlântica são pouquinho. 50 mil. 50 mil, mas sei lá, em um lugar, né? Não sei se tem 50 mil lá, né? Certo. Mas se você for ver, né, cada uma das 1000, ou que seja 50 mil, que sejam 50, né, vai depositando nutrientes diferentes ali, você vai criando um ambiente propício. Quando você tem uma mata monótona, de pinos, de araucárias, ou mesmo uma plantação, você não consegue trazer, aí você tem que ficar enriquecendo o solo, enfim, e aí fica pobre e desbarranca. Então acho que importante também essa visão mesmo, é um lugar que está deixado, né? Não vou dizer largado, mas ele está deixado para que a natureza se recomponha na forma mais natural. Mas assim, em 8 anos a natureza precisa de muito mais. E ela vai conseguir, mas a gente precisa ajudar se a gente quiser ver isso. Faz sentido? Uhum, faz. Então, antes da gente ir para o segundo vídeo, vale a pena lembrar aqui que um dos principais acessos ao parque vem da cidade de Blumenau. Muita gente vai para Blumenau, para Oktoberfest, por conta da cultura alemã, por conta da comida e acaba não indo até o parque. A gente recomenda muito que vá até o parque, porque é bem pertinho da cidade, é um negócio assim surreal, é muito bem utilizado, todo o curso ali do Ribeirão Garcia, né? Mas o parque é bem mais protegido e acaba sendo bem mais gostoso de estar ali do que qualquer um dos outros dos pontos, que são gostosos também, mas enfim. Tem um outro lugar que fica bem pertinho de Blumenau que acaba sendo um ponto onde muita gente visitava, que é o Parque Ecológico Spitzkopf. É uma propriedade que foi comprada por uma família imigrante que depois se naturalizaram brasileiros há algum tempo, há um bom tempo. E esse parque estava aberto então para visitação e era um dos principais pontos de visitação. Tem cachoeiras, tem o próprio morro e tudo mais. Desde o começo da pandemia eles fecharam a visitação por uma questão mesmo de distanciamento, né, e para respeitar as regras. E eles ainda não reabriram. A gente conversou com eles para entender se a gente poderia visitar e tudo mais. Enfim, não está aberto para visitação.
Mas a gente entendeu, a gente queria trazer essa mensagem, né? A gente viu com o pessoal da família que muita gente entra mesmo assim. Entra por outros lados e aquilo, né? Por mais que aquilo é um parque nacional, sim, mas está sobreposto a uma propriedade privada. A gente tem que respeitar essa regra, né? A gente não pode pular um muro, a gente não pode passar uma cerca, né? Então a gente viu quão chateados eles estão com essa situação, e eu acho que a grande questão não visitamos, a gente respeitou, a gente adoraria ter ido, mas a gente tem que respeitar a visão deles. Resgatando um pouco a questão do início do vídeo sobre o quanto existem diferentes instâncias e pessoas envolvidas nesse parque, por mais que a gente não tenha conseguido visitar e que a gente adoraria, entendemos que foi a forma com que os proprietários consideraram que o parque estaria mais bem protegido, né? Então, assim, foi uma compreensão ali dos proprietários de que era o melhor a ser feito para aquela situação, para aquele momento. De novo, falar sobre uma unidade de conservação federal é de uma complexidade enorme, né? São pessoas com interesses diferentes, muitas vezes com os mesmos interesses, mas com formas de atuar completamente diferentes, e o grande desafio é realmente colocar todo mundo para conversar e de alguma maneira deixar com que todos se sintam contemplados, e como articular todo esse diálogo. E, como a gente já falou antes, o grande diferencial que nos pareceu esse parque de ter conseguido manter esse diálogo entre essas diversas instâncias e ser efetivamente um parque bastante visitado, um parque muito querido, pareceu, pela própria população, né? Assim, as pessoas parecem frequentar, usar aquele lugar. Então, acho que é isso. Obrigada.